E hoje quero trazer para vocês um feedback desse livro aqui, do Paulo Coelho, O Alquimista. É um livro que eu já li, eu li no ano passado, que eu tô há um tempão. Eu tô com uma lista aqui dos livros que eu li nos últimos meses para vir trazer para vocês, que eu acabo dando prioridade para outros vídeos, mas vamos lá, vamos falar desse livro aqui. O que eu posso dizer? Eu gostei, porém, o que acontece? Eu acho que eu tinha as expectativas muito altas. Já tinha muito tempo que eu queria ler este livro. Eu acho que eu tinha expectativas muito altas. E foi um livro que acabou não me prendendo, tá? Porém, é um livro que traz uma mensagem muito importante sobre o nosso propósito de vida, sobre a nossa capacidade de sonhar, de ir atrás dos nossos sonhos. Então ele traz de uma forma muito, né, da história ali do Santiago, da busca dele em relação ao tesouro, e eu vejo que é um livro que tem um significado muito mais profundo. Então o Santiago, ele entrou numa jornada ali em busca de um tesouro e que no nível mais profundo nada mais é que essa nossa jornada que a gente tem, né, em busca da gente se sentir feliz, se sentir realizada, sentir que a nossa vida tem sentido. Então é um livro que traz muitas sincronicidades, muitas simbologias, muitos sinais, muitos arquétipos e que inclusive a importância disso, né? Ele, ao longo da jornada dele, ele mostra o quanto é importante a gente saber ler as linguagens do universo para a gente conseguir caminhar na nossa própria jornada. Então, quanto na nossa vida é importante a gente aprender a ler os sinais, a estar atenta aos sinais que a vida dá. Porque até ontem eu estava num trabalho de desenvolvimento mediúnico e sustentação energética que eu faço numa comunidade que eu participo, e uma das coisas que minha mentora trouxe é que muitas vezes a gente busca essas respostas e às vezes essas respostas elas podem vir de dentro, mas às vezes pessoas, coisas externas vão ser ponte para isso. Então a gente precisa estar atenta, a gente precisa estar aberta para o que pessoas trazem para nós, para situações do nosso dia a dia, né? Então eu vejo que é um ponto importante que o Santiago ele precisou desenvolver isso ao longo do livro. E tem uma frase que ele repete muitas vezes que diz assim, quer ver? Deixa eu pegar. Que é assim, ó: quando você deseja uma coisa, todo o universo conspira para que possa realizá-la. Então, quando nós temos um desejo do nosso coração e esse desejo ele vem para o nosso bem, vem para o bem maior, o universo ele sempre vai conspirar ao nosso favor. E aí cabe a nós estarmos atenta para quê? Para compreender essa conspiração do favor, né? É entrar em fluxo com a vida, é andar junto com a vida, né? É como se a gente faz a nossa parte, que é importante, que eu vejo que é um dos ensinamentos que o livro traz. Então, o Santiago, ele teve que sair da zona de conforto que ele estava para ir em busca, né? Ir nessa jornada, fazer um movimento. Então, é importante que a gente faça um movimento nas nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, a vida também, né? Conforme a gente dá o passo, o universo dá o chão, a vida dá o chão, ela conspira ao nosso favor para que a gente realize aquilo que a nossa alma e o nosso espírito ele precisa realizar, né? E eu vejo que isso é muito do nosso propósito de vida. Quando nós estamos conscientes do nosso propósito, que nada mais é que a manifestação da nossa essência, então quando eu entendo quais são os meus dons, minhas habilidades, quais são minhas sombras para que eu possa transformá-las em luz, a vida me ajuda nesse processo, porque a vida quer que eu cresça, a vida ela quer que eu realize o meu propósito de vida. Então, se a gente pensar no universo, eu dou sempre esse exemplo do quebra-cabeças.
O universo, ele quer estar em ordem, né? A ordem, ele quer estar em harmonia. Então imaginem que o universo é como se fosse um quebra-cabeças, tá? E cada um de nós somos uma peça desse quebra-cabeça. Então, cada um de nós temos um lugar para ocupar. Temos um lugar que é nosso, que a gente precisa ocupar. Então, a vida, o universo, quer que a gente esteja ocupando esse lugar. Para quê? Para esse quebra-cabeça, ele se forme. Porque quando ele está se formando, quando cada um está ocupando o seu lugar no quebra-cabeça, cumprindo sua função, ali com a sua potência, colocando seus dons em movimento, o mundo melhora. O universo fica em ordem, o universo fica em harmonia. Então, é algo muito importante, muito interessante, que eu acho que ensinamentos que o livro traz. E aí, tem uma coisa que, uma passagem, que é uma hora que ele passa com uma cartomante ali, né? E ela diz assim: quando as pessoas me consultam, eu não estou lendo o futuro, eu estou adivinhando o futuro. Porque o futuro pertence a Deus e ele só revela em circunstâncias extraordinárias. E como consigo adivinhar o futuro? Pelos sinais do presente. No presente é o que está o segredo. Se você prestar atenção no presente, poderá melhorá-lo. E se você melhorar o presente, o que acontecerá depois também será melhor. Esqueça o futuro. Viva cada dia da sua vida nos ensinamentos da lei e na confiança que Deus cuida dos seus filhos. Cada dia traz em si a eternidade. E aí ela intera depois. Quando Deus, mostra o futuro, e ele faz isso raramente, é por uma única razão. É um futuro que foi escrito para ser mudado. Então, o quanto tantas vezes na nossa vida a gente quer estar nesse lugar de controle. A gente quer controlar como será o nosso futuro. A gente quer controlar como vai ser a nossa vida. E o segredo, na verdade, é a gente estar no momento presente. Porque é no aqui e no agora que a gente tem a chance de mudar, a chance de melhorar. Então, muitas vezes a gente tá ali ansiosa, angustiada para mudar uma coisa do futuro, sendo que a gente nem tá querendo olhar para o nosso presente. Ok, tá olhando para o futuro, mas e agora? Como que tá o seu presente? Como que tá o seu momento presente? O que você tá fazendo para melhorar? E aí, normalmente, são pequenos passos, pequenas coisas que a gente precisa fazer para ir melhorando o nosso momento presente, né? E eu acho que essa forma de enxergar a vida é até uma forma que traz mais leveza, nos tira dessa ansiedade, né? De ficar olhando para o futuro e muitas vezes de coisas grandiosas que a gente sente ali uma dificuldade, será que eu vou dar conta? Quando na verdade o que a gente precisa é olhar para o aqui e para o agora. Entender qual o movimento que a vida está me pedindo, que eu preciso fazer no aqui e no agora, que eu preciso me melhorar, que eu preciso evoluir no aqui e no agora, para realizar o que eu quero realizar e para manifestar quem eu sou, porque isso é a vivência do propósito. Então esse é um outro grande ensinamento, eu acho que essa frase é muito boa, né? Que diz: cada dia traz em si a eternidade. Então, se cada um de nós cultivássemos esse olhar, né, do nosso dia, de viver o nosso dia no aqui e no agora, entender que o hoje é a nossa eternidade, eu acredito que muitas coisas seriam diferentes, né? Seja como a mudança em como a gente se sente, a mudança em como a gente realiza as coisas, em como a gente faz as coisas. Então é um ensinamento muito especial, né, que esse livro traz aqui. E por fim, tem duas passagens aqui, que uma é: os alquimistas fazem isso, mostram que quando buscamos ser melhores do que somos, tudo em volta se torna melhor também. E realmente, a vida é generosa com quem vive a sua lenda pessoal. Então eu vejo que um dos grandes ensinamentos, e até o próprio nome, né, o alquimista, a alquimia, né, a alquimia é esse poder da gente transformar chumbo em ouro.
Então, é o quanto cada um de nós temos essa potência de sermos alquimistas da nossa própria vida, da nossa capacidade de transformar chumbo em ouro, que nada mais é transformar a nossa dor em força. E até hoje eu estava lendo um outro livro que eu estou lendo nesse momento, que é o Efeito Sombra, e que a gente fala das nossas sombras, mas esse entendimento que a sombra, ela nada mais é que a nossa luz distorcida. Então, é entender que os desafios que a gente passa, as dificuldades que a gente tem nas nossas vidas, muitas vezes, elas, se a gente começar a colocar essa lente da alquimia, de transformar chumbo em ouro, é entender que muitas vezes um lugar que eu tenho algum defeito, vamos dizer assim, eu tô me vendo como vaidosa, eu tô me vendo na escassez, o quanto, qual que é o aspecto positivo disso? O da escassez, por exemplo. É a abundância. Então, esse aspecto positivo, o lado luz disso, habita em mim. Por mais que eu esteja vivendo o lado sombra disso, o aspecto luz habita em mim. Então, o que precisa ser feito é essa alquimia, essa transformação do chumbo em ouro, essa capacidade da gente usar nossas dores como forças, transformar isso em força. E eu acho que a gente enxergar a vida dessa forma traz mais leveza, né? Traz mais leveza para a nossa vida como um todo e dá esse sentido, né? Que ele diz, né? A vida é muito generosa com quem vive a sua lenda pessoal. Então, quando você se permite ser você, ser quem você é, colocar ali os seus dons em movimento, os seus talentos em movimento, é dar de si. Então eu entendo que eu sou boa nisso, que eu tenho habilidade nisso e eu dou isso pro mundo. Eu gero valor pro mundo através disso, porque isso é uma qualidade que me habita, que meu espírito tem, que muitas vezes eu estou desenvolvendo aí há muitas e muitas vidas. Então quando eu me permito viver isso, dar passagem para isso, a vida é generosa comigo de volta. É inevitável, ela é generosa. E aí a gente entra nesse fluxo, que é o fluxo da prosperidade, né? Quando a gente pensa em prosperidade, não é só a questão do dinheiro. A prosperidade é esse fluxo de gerar valor. Eu gero valor para alguém, para o mundo, e em consequência disso eu também recebo valor. Eu sou generosa através dos meus dons, dos meus talentos, através do entendimento das minhas dores, dos meus desafios, e aí eu passo isso para frente, né? Eu aprendo com isso e passo isso para frente. A vida também é generosa comigo. Então, por mais que esse livro não tenha me prendido tanto, eu lembro que eu tive que ir fazendo força para terminar ele. Ele traz ensinamentos muito importantes sobre propósito de vida, sobre a importância da gente se movimentar, sair da nossa zona de conforto e nos enxergarmos como alquimistas da vida e reconhecermos esses muitos sinais que o universo nos dá a todo momento. Então, eu recomendo que vocês leiam. Se você já leu, me conta aqui o que você achou. E esse vídeo ele faz parte da nossa playlist Biblioteca da Consciência, onde eu trago livros ali, séries que despertam a nossa consciência, expandem a nossa consciência de alguma forma. Então, eu espero que tenha feito sentido. Eu vou deixar aqui o link, inclusive, caso você queira adquirir o livro para ler, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, eu agradeço por você assistir até aqui, e se esse vídeo trouxe ali alguma consciência, fez sentido para você, eu peço para que você curta esse vídeo, porque você ajuda o canal a crescer, a que os nossos conteúdos cheguem a cada vez mais pessoas, e não deixa de se inscrever no canal também, caso você tenha interesse em conteúdos de autoconhecimento e espiritualidade. Então, gratidão por estar aqui conosco, um beijo e até o próximo vídeo.